Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão chegando agora em nosso programa. Estamos começando mais uma programação do programa Conexão Gospel com você. Então a sua audiência é muito importante para nós. Continue conosco porque hoje nós temos muita novidade, muita coisa boa e também um convidado muito especial. Ele é um grande homem de Deus e vai estar conosco durante toda a programação, falando um pouco da sua experiência, do seu ministério, do seu trabalho de missões, dos projetos. E é uma pessoa que é pastor, professor, palestrante. Então é uma pessoa de muito conhecimento, muito conteúdo que vai agregar muito à nossa programação e vai abençoar a sua vida. Porque, com certeza, o que ele vai trazer para nós são muita novidade. Então, para começar, eu quero apresentar o nosso amigo, pastor Flávio. Pastor Flávio, seja muito bem-vindo ao nosso programa e hoje, com certeza, eu creio que nós juntos podemos levar até o nosso público muitas informações e muita coisa de Deus. Pastor Flávio se apresenta ao nosso público, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Ok. Vou lhe cumprimentar com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Cristo, meu pastor. Amo esse cumprimento, né? Exatamente. Significa muito, é algo muito profundo. E agradeço pela oportunidade de estar aqui com você. Espero poder contribuir na sua apresentação inicial e sentir o peso. Verdade. E eu espero que nesse bate-papo, nesse momento que nós vamos ter aqui, a gente consiga trazer coisas que contribuam para o crescimento das pessoas, para a edificação de vidas. Então, para mim é uma satisfação e já quero lhe parabenizar por essa iniciativa. Eu acho que em nosso meio... Muito obrigado. Precisamos de mais iniciativas assim, mais pessoas que se disponham, né? Porque é um desafio você vir para a rede social, né? Colocar o seu rosto aí na rede social, né? Não o é seu fácil. nome, né? Não é fácil. A gente está sempre aprendendo e sempre Sim. desenvolvendo um pouco mais, né? Então, parabéns pela iniciativa e espero que mais pessoas possam ter esse tipo de iniciativa, né? E a gente contribuir com o crescimento das pessoas. Com certeza, meu pastor. Pastor, a igreja do senhor é a igreja, a comunidade Zará, não é isso? Comunidade Zará. Fala um pouco aí da igreja, dos projetos que o senhor defende, que o senhor trabalha na sua igreja, no seu ministério, e também as novidades que o senhor tem para nós. Eu creio que, como professor, pastor, palestrante, também já fez um trabalho, né, missionário. Foi onde que o senhor foi? Foi no Pará, Amazonas? Como é que foi onde? Então, para falar um pouquinho da igreja ou do instituto, né? Primeira igreja. A gente vai precisar falar um pouquinho da nossa própria história, né? Exato. Porque existe toda uma trajetória até chegarmos na comunidade Zará, né? Pronto. A comunidade Zará seria um dos projetos que nós temos aí envolvidos com o avanço da obra, né? A pregação do evangelho, né? É o que aquece o nosso coração, é o que move a nossa vida, move minha família. E penso que por meio da igreja a gente tem, sim, um trabalho a realizar junto à comunidade. Mas a verdade é que, para falar sobre isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Sim. Eu espero não cansar a audiência Fique com à isso. vontade, meu pastor. Mas eu, particularmente, cresci no Evangelho, né? Então, vou lá para trás mesmo, tá, pastor? Pode ficar à vontade. Cresci no Evangelho, com 12 anos me batizei. Fui batizado, né? Melhor dizendo. E a minha experiência na infância, na adolescência, basicamente girou em torno de igreja evangélica, igreja católica, e eu guardo muitas recordações positivas desse período. Sim. Passei um tempo longe da igreja, com uns 15 anos de idade eu me afastei da igreja. Então vivi também essa experiência, né? De estar longe. Experimentar o outro lado. E passei por uma dor muito grande na minha vida, perdi um amigo nessa fase da adolescência, e isso me afastou da igreja e vivi uma experiência dolorosa, amarga, buscando um pouco mais sobre quem era Deus. E essa experiência me fez também amadurecer. Então, quando eu retornei para a igreja, já um jovem, né, 19, 20 anos, a mentalidade também já havia... mais maduro, né? Mais maduro, né? O sofrimento faz a gente crescer também, né? Isso, exatamente. Quando nós somos lapidados. E a verdade é que nessa trajetória da infância, eu quis retornar para aí, que houve uma experiência que foi muito marcante para mim na infância. Aqui no ginásio Constâncio Vieira, uma vez, nós tivemos um encontro de missionários, realizado na época, principalmente pela Igreja Batista, né? Se eu não me engano, foi eles que encabeçaram aí esse evento. Eu lembro com muito carinho desse evento, era um juvenil ainda,
aquele mundo de bandeiras e missionários vindo de todos os lugares para contar Eram os seus relatos. Desbravadores, né? Eram desbravadores. Pessoas que arriscavam suas vidas, arriscam suas vidas até hoje. Até hoje. E ali eu pude pela primeira vez ter um contato com esse tipo de trabalho, com pessoas que abriram mão de si mesmas para poder fazer a obra do Senhor aonde Ele Pelo chamado, mandasse, aonde Ele enviasse, né? Então, ali foi um contato marcante. Quando eu olho hoje um pouquinho para trás, eu percebo que histórias como essa, né, momentos como esse, marcaram minha vida, só que eu não tinha tanto conhecimento de como isso ia se desenrolar lá na frente. E você citou, por exemplo, né, recentemente, em 2020, eu e minha família retornamos da região amazônica ali. Nós ficamos 4 anos no Pará. Na verdade, nós não fomos como missionários para o Pará, mas Deus já estava preparando algo muito especial naquela região. Então, estou pulando aqui um pouquinho as etapas da nossa trajetória. Tranquilo, meu pastor. Para chegar exatamente nesse período em que eu tinha ido para o seminário estudar teologia com 27 anos. E eu nunca me senti digno de ser pastor. Eu nunca senti que essa responsabilidade eu poderia dar. Não almejava isso. Não almejava. Não almejava. Na verdade, eu temia isso, porque eu entendia da seguinte peso, forma. A responsabilidade, Exato. Pastoral. Eu imaginava da seguinte forma: olha, se eu, não diminuindo nenhuma outra profissão, mas se eu tivesse qualquer outra profissão e cometesse um erro, né, falhasse, eu poderia corrigir, né? Se eu decepcionasse um aluno, quem Exato. sabe defendendo uma causa como advogado, poderia corrigir. Mas eu sempre considerei que a responsabilidade em guiar as ovelhas, o rebanho do Senhor, era a maior responsabilidade que um ser humano poderia exercer. Então isso pesava muito. E eu tinha muito medo. E apesar de Deus ter demonstrado várias vezes que esse era o caminho, e aproveito para aqueles que sentem o chamado de Deus, né, para seguir no ministério, espero que esse relato possa ajudar você a ter um norte em relação a isso. Deus responde. É isso que eu quero enfatizar. Deus, ele é fiel e ele mostra a direção que ele quer para a sua vida. Então, para mim e para minha esposa, sempre ficou muito claro que esse era o caminho a seguir. Então, eu desisti do seminário a primeira vez. E quando nós fomos para a região amazônica, na verdade, nós fomos mais uma vez para estudar no seminário de teologia. A região amazônica, pastor, ela é uma região muito, vamos dizer assim, plural em termos de povos. Nós temos ali os povos indígenas, né? Nós temos muitas pessoas que moram ali naquela região porque vieram de outros países e a região amazônica é um ponto de entrada. É um ponto de entrada. Para muitos imigrantes, pessoas que estão fugindo de suas nações, às vezes, por perseguição, escassez. É um lugar de refúgio. É um lugar de refúgio. Então, tem uma outra coisa que é a questão geográfica. O desafio para você percorrer certos caminhos na região amazônica é enorme. E para você levar a mensagem do Evangelho em alguns lugares ali, nossa, é um desafio tremendo. E nós tivemos nesse período em que fomos para o seminário se preparar para exercer o ministério com um pouquinho mais de conhecimento, né, das escrituras, ferramentas teológicas para se aprofundar no conhecimento e ajudar outros, né? Nesse período nós tivemos contato com pessoas que tinham vindo para o Brasil como missionários. Muita gente acha que o Brasil já está todo evangelizado, isso não é verdade. Tem muito poucos por cento, né? Na verdade, temos muito trabalho pela frente. Tem muito trabalho pela frente. Em um país que tem liberdade religiosa, né? Pelo menos ainda temos, né, essa liberdade religiosa. Então eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que vieram de fora, né, e pessoas que vieram exclusivamente para testemunhar sobre o que está fazendo em regiões como a África, como a Ásia. Sim. E a nossa vida foi impactada por essa experiência, sabe? Tanto lá com essas pessoas, como também aqueles que vieram de fora, né, para relatar. E eu vi relatos assim que estremeceram a minha alma. As lágrimas sempre vinham aos olhos quando eu via os relatos do que essas pessoas abriram mão para poder se dedicar ao plano que Deus tinha. Ao projeto de Deus. Isso. Então isso marcou profundamente a gente. Quando nós estávamos no 2º ano lá na região amazônica, Deus falou fortemente ao meu coração que nós deveríamos iniciar um trabalho em relação a missões. Então, quando
em 2021, quando nós retornamos para cá, né, Aracaju, nossa terra natal, eu levantei alguns dados e uma das coisas que eu descobri é que em Sergipe apenas 11% antes da pandemia, isso antes da pandemia, 11% da população eram de evangélicos, né? E isso eu achei assustador, porque Sergipe... Antes da pandemia. Isso antes da pandemia. Nós sabemos que pós-pandemia muitas igrejas fecharam, houve um grande número de apostasia, muitas pessoas se retiraram das igrejas, né? Nós também tivemos pessoas que infelizmente faleceram, né, durante esse período, e eu acredito que a estatística atual seja ainda pior. Seja ainda pior. É diminuído. E para um estado, nós somos o menor estado, né, do Brasil, teríamos, quem sabe, o potencial de estarmos bem mais avançados na pregação do Evangelho. Com certeza. Então, levantando esses dados, nós tínhamos dúvidas se nós íamos para a região sul, que também é uma região desafiadora. Nós tivemos vários amigos no seminário que eram dessa região, e cada relato que eles traziam para a gente da dificuldade de evangelização também dava um desejo muito forte de ir para lá. Mas, colocando na mão do Senhor, nós compreendemos que deveríamos retornar para a nossa terra natal e ajudar o máximo de pessoas, o máximo de líderes possível, com a experiência que nós adquirimos, não só na Amazônia, mas aí eu conto toda a história da nossa vida, toda a nossa trajetória. E vindo para cá, nós queríamos começar uma agência missionária. Um trabalho que nós pudéssemos preparar pessoas para fazer a obra aqui, ou aonde Deus mandar. Então, daí surgiu o Instituto Zará, que no início o nome não era esse. Como nasceu o Instituto Zará? Conta um pouco para a gente. Ele nasceu como Centro de Missões Global na época. E nós começamos Centro de Missões Global. O nosso desejo era um dia, quem sabe, enviar missionários pelo mundo afora. Então, colocamos um nome que pudesse abranger isso. Mas acabou se transformando no Instituto Zará. Zará é uma palavra em hebraico que significa lançar sementes e renascer. Lançar semente e renascer. Brotar. E nós queríamos que essa semente do Evangelho, apesar dos campos já serem semeados desde que Cristo veio, né? Sim, exatamente. Os campos já estavam sendo semeados. Igual a parábola do semeador, né? Exatamente. A semente que foi lançada. Mas eu percebo que ainda há muito a ser feito, então por isso nós adotamos esse nome, Instituto Zará. Sim, senhor. A igreja, a comunidade Zará, ela veio depois. Na verdade, pastores amigos que foram meus alunos, né? A maioria dos meus alunos me incentivavam bastante a começar uma igreja aqui. Nós não tínhamos isso em mente de imediato, porque nós tínhamos já o trabalho com a agência missionária e eu não sei qual o nível de compreensão que as pessoas que me aconselharam tinham sobre isso, mas é muito trabalho. Mas eu coloquei nas mãos do Senhor, pedi um sinal e Deus, mais uma vez, em sua misericórdia e bondade, nos respondeu. E outro dia eu conto em detalhes esse sinal, né? Amém. Mas Deus respondeu. Como eu disse no início, Deus ele nos responde, né? E nós entendemos então que era hora de começar também uma comunidade, não para ser uma comunidade diferente das demais, não é esse o objetivo, mas mais uma casa de oração que se levantaria para poder contribuir com o todo, com a soma das igrejas que estão aí, sim, dos líderes que estão aí. Nós temos um pensamento muito de unidade. Nós pensamos muito nesse sentido. Eu penso que essa estatística que foi citada aqui, ela só pode ser revertida quando nós tivermos esse propósito de forma unida, né? Com mais unidade nas igrejas. Isso. Exatamente. Então, nós buscamos, com o surgimento da comunidade Zará ali no bairro Novo Paraíso, nos somar. Esse é o nosso objetivo. Há várias vozes que eu sei que Deus tem levantado, várias igrejas que Deus tem levantado, para que nós possamos avançar com o que há de mais importante na Bíblia, que é a pregação do Evangelho. Então é assim que surge. Por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as nações, aquele que crê e for batizado será salvo. Esse é o propósito, né, de Cristo. Jesus também falou sobre a unidade, né? Sim. Ser de vós um, assim como eu e o Pai somos um. Então realmente é um grande desafio, né, para nós, igreja, pastores, chegar a esse nível de unidade, porque os ministérios, lógico, Deus trabalha em todos os lugares. Sim, ele sim. age, ele se manifesta em todas as igrejas, né, entre aspas, aquelas que realmente invocam o nome do Senhor. Sim, a Bíblia diz que aquele que crê em mim será salvo, invocar o nome do Senhor.
e ele ouvirá. Buscar-me de todo o teu coração e ele ouvirá. Então nós sabemos desse intuito do Espírito Santo de Deus, Sim. que é unir as igrejas, mas depende muito de cada um realmente querer trabalhar em unidade. E esse é o nosso pensamento. E eu creio que o Senhor também tem feito isso através dessa igreja, a comunidade Zará. Então, hoje a igreja já existe, o projeto já existe. Sim. O desafio Zará é desafio ou instituto hoje? O Instituto Zará, ele é o trabalho que mais ocupa hoje o meu tempo, né? Tanto o meu como da minha família. Porque através do Instituto nós desenvolvemos essas ações que possibilita ir além da comunidade Zará, né? É ajudar a estender a mão, o braço, né, para outras instituições, outras igrejas, outros líderes, membros que querem crescer em conhecimento. Quando nós começamos a primeira turma, por exemplo, do curso de missões, foi assim que começou o Instituto, né? Nós começamos pelo curso de missões. Hoje nós temos uma abrangência maior, mas o desejo era que essas igrejas tivessem membros capacitados, Sim, para que preparados, pudessem, né? preparados, né? O método de Cristo, eu gosto sempre de enfatizar esse, ele une duas coisas. Jesus passou 3 anos e meio com aqueles discípulos, dando a eles conhecimento, capacitação e consagração. Consagração e capacitação. Esse é o método de Cristo. Então eu acho que esse é o método que nós devemos replicar. Nós precisamos continuar tendo sede de conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento é o que muda, né, todas as coisas ao nosso redor. Nós estamos aqui em um estúdio e tudo que foi pensado aqui foi através de alguém que estudou, que teve conhecimento, que buscou, pensante, né? Exatamente. Então no Evangelho não é diferente. Paulo fala que ele se fez de tudo, de todas as formas possíveis para alcançar o máximo de pessoas. Então, quando eu vejo Paulo falar isso, o que é que eu imagino? É que nós devemos buscar todas as estratégias que estiveram ao nosso alcance para levar a mensagem de salvação ao máximo de pessoas. Então, os alunos que foram para o curso de missões, nós queríamos que eles ampliassem a visão, o conhecimento de formas e meios de levar o evangelho para outras pessoas, que é um gesto de amor. E nesse curso de missões, chegou a se formar muitos alunos? Na nossa primeira turma, nós tínhamos aí cerca de 80 e poucos alunos, e nós sabemos que é um período de lapidação também, não é só de adquirir conhecimento, porque diferente de fazer um curso de administração, empreendedorismo, coisas que hoje nós fazemos também para ajudar os irmãos. Isso. E a gente fala já sobre isso, mas o curso de missões, ou o curso teológico, ou de capelania, ou qualquer coisa que envolva a obra de Deus, quando você entra no curso, você vai começar um momento de provação na sua vida. Por quê? Porque nós estamos em meio a uma guerra, uma batalha. E há forças também contrárias para que você não cresça em conhecimento e estratégias. Porque o conhecimento liberta, né? Sim. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Exato. O conhecimento é o princípio da sabedoria. Sim. Foi um dos pedidos de Salomão para Deus, né? Então, nesse caso, pastor, nós começamos com 83 a primeira turma, e nós formamos 38 alunos. 38 foi formado. Então, muitos ficaram pelo caminho, né? Sim. Alguns, às vezes, comentam, pastor, ainda vou retornar. Eu digo, isso, deixa Deus falar. Mas o pontapé inicial foi o curso de missões. Nós já terminamos agora a terceira turma. O curso ele tinha duração de 1 ano, nós estamos reformulando ele para que a gente possa ter uma duração menor, e aquele que perceber que realmente tem vocação para aquilo, né, chamado para aquilo, ele possa então ir para um outro curso de aprofundamento. Mas as primeiras turmas elas faziam por um período mais longo, né? Nós estamos entrando em outros segmentos, né? O Instituto ele precisa também promover possibilidades. Sim. Nós estamos passando por um momento de transformação social profunda. Fala um pouco sobre esse assunto. É um tema pertinente. Sim. Então, eu acho que a nova ordem global, né, o que nós estamos vendo acontecer aí, a transformação social, nós estamos indo aí para a quinta revolução industrial, vamos dizer assim, né? A era da tecnologia de uma forma como nunca foi visto de uma forma antes. Tremenda, né? Nós temos aí a inteligência artificial ocupando os espaços numa velocidade enorme.
Isso vai transformar completamente a forma como nós vivemos, né? E como é que isso afeta as nossas igrejas? Como é que isso afeta o povo de Deus? As igrejas e a sociedade em si, né? Então, às vezes, nós estamos na igreja falando muito para as pessoas sobre a Bíblia, e é importante que se fale, é claro, esse é o nosso principal. alicerce, né? Isso. Mas eu sinto que nós também temos o dever de preparar os nossos irmãos, as pessoas que estão ali conosco, de outras formas também, em outros aspectos. Então, eu tenho acompanhado essas transformações da nova ordem global, e eles vão dando para a gente as dicas, né, de como nos portar diante dessa transformação. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho me preocupado, sempre que eu tenho a oportunidade em reuniões pastorais com outros líderes, eu tenho falado sobre isso. O mercado de trabalho, por exemplo, como isso vai afetar a vida dos nossos irmãos? Será que os empregos que nós temos hoje, eles estarão aí presentes daqui a 4, 5 anos? Então, será que as pessoas vão estar preparadas para assumir exato, posições estratégicas? Exato. Para não perder o lugar para um robô, não é isso? Sim, e nós sabemos que isso já está acontecendo. O senhor, como pastor, sabe muito bem que as igrejas trabalham com assistencialismo também. Sim. Mas a pergunta é, em uma igreja onde, por exemplo, vamos pegar uma igreja com 100 membros, se tivermos, segundo o Fórum Econômico Mundial, que eu peço aos irmãos que busquem mais informações sobre essa instituição, porque ali está presente aqueles que lideram a economia global. Vamos colocar dessa forma, certo? As grandes empresas, os grandes líderes globais estão nessa reunião que acontece lá na Suíça, né? E o que acontece no Fórum Econômico Mundial, ele acaba afetando as nossas vidas aqui, em Aracaju, Sergipe ou em qualquer outro lugar do mundo, certo? E lá eles têm alertado as pessoas de que no momento que nós tivemos aí a internet, né, o 5G, vou colocar dessa forma, né? Já estão implantando já, já né? estão. Existe uma corrida aí, né? No Brasil, o prazo é até o final de 2029. E o mundo inteiro, o prazo é até 2030. Então... É a Agenda 2030, né? É a Agenda 2030, né? Muito, 2020 e né? 2030, que é tão falada, né? Então, no momento que o 5G estiver funcionando no mundo inteiro, e isso vai acontecer, e para quem tem dúvidas disso, por exemplo, lá na região amazônica, tinha lugares que você não tinha nenhum sinal de internet. Hoje os satélites estão por cima da Nós tivemos aí o Elon Musk, que colocou os seus satélites em cima da região amazônica, e hoje a internet da região amazônica, através desses satélites, é melhor do que a nossa aqui. Exatamente. Então, para quem tem dúvida de que isso vai acontecer, basta olhar para a região amazônica do nosso país e essa dúvida vai passar. Quando isso acontecer, nós vamos viver um tempo que nós assistíamos filmes sobre isso, né? Só assistia através de cinema, tecnologia de filme, absurda, né? Os robôs vão estar entre nós, existe uma corrida muito grande para isso. Nós vamos viver os dias de carros voando, né, por cima de nossas cabeças. Nós vemos isso nos filmes, nos desenhos, né, Jetson. Então, né? Isso pode acontecer. Isso vai acontecer, a não ser que Jesus volte antes. Não tem um prazo ainda determinado, mas isso já está caminhando para esse desenvolvimento tecnológico. Isso está em andamento. Todos os dias nós temos novidades sobre esse mundo que está sendo desenvolvido, né, mundo a passos digital, largos, virtual. Né, há uma corrida muito grande. As empresas ali do Vale do Silício, elas estão todos os dias atualizando suas tecnologias para que isso aconteça. Então, quando isso acontecer, como eu ia dizendo, as igrejas desenvolvem um trabalho de assistencialismo. Vamos dizer que uma igreja com 100 membros, pastor. O senhor sabe muito bem o que isso significa. Imagine, o Fórum Econômico Mundial, ele diz que cerca de 50% da população, até o final de 2030, não vai se encaixar no mercado de trabalho. Se nós não pensarmos nisso, será que as igrejas elas vão conseguir prestar assistencialismo para uma quantidade absurda de pessoas? Exatamente. Você entende? Então, se nós não prepararmos as pessoas dentro das igrejas para esse novo mundo, o que acontece com os nossos irmãos? E essa função de preparar os membros, as ovelhas, com relação à informação, ao conhecimento, recai também sobre a liderança, sobre os pastores, ou seja,
também ele precisa do conhecimento para poder passar esse conhecimento. Apesar que o conhecimento está sendo exposto pelas redes sociais, Sim, pela televisão, isso está sendo muito publicamente divulgado. Mas nós, como líderes, temos a nossa função também de informar e também de buscar canais ou pessoas preparadas, capacitadas, um professor, alguém que realmente tenha esse conhecimento, essa capacitação para ensinar tudo que está previsto para acontecer, para a gente poder também estar preparado para o futuro, até mesmo para as oportunidades do empreendedorismo e de empregos. Eu acho que uma boa referência para isso, pastor, é o que aconteceu ali. Vamos voltar para o livro de Atos. A igreja ela crescia, mas eles cuidavam uns dos outros, em todos os aspectos. Eles atendiam, ninguém sentia falta de nada. E ninguém sentia falta de nada. Havia uma preocupação da liderança em atender às necessidades de todos aqueles que estavam caminhando na jornada. Então, esse olhar, ele não tem por que mudar nos dias de hoje. Nós, como líderes, precisamos continuar olhando para as necessidades dos nossos irmãos, ajudando, né, essas pessoas a se prepararem, né? Devemos nos preparar e devemos ajudar essas pessoas a se prepararem. Exatamente. É claro que não apenas os que estão dentro das igrejas. A gente está falando sobre isso na igreja, mas abrange a nossa missão é com a sociedade. Então, é importante que a gente tenha um olhar, né, nessa direção, para que as pessoas elas possam se sentir assistidas, né? E não é claro que a palavra de Deus é o centro. Nós estamos caminhando rumo à eternidade. O nosso lar na presença do Senhor vai além das expectativas dessa vida. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos necessidades. Nós temos que pagar conta. Com certeza. Né? Tem água, tem luz, tem uma série de coisas. Exatamente. Tem que fazer feira toda semana. Nossa rotina diária. Então, isso faz parte da vida humana. Então, cabe a nós líderes também ter esse nível de preocupação. Então, o Instituto, ele trabalha com missões. Nós estamos querendo implantar agora o teológico, né? O curso de capelania. Tudo isso atende à demanda da igreja. A demanda da igreja. Mas também estamos de olho, né, em programas de empreendedorismo, para que uma das coisas que o Fórum Econômico Mundial tem citado muito, e eu faço questão de enfatizar isso, serve como alerta para as pessoas. Na verdade, duas informações importantes. Primeiro, quais são os empregos do futuro? Existe essa pergunta, né? A maioria dos empregos, segundo o Fórum Econômico Mundial, que vão surgir depois de 2030, nós nem temos nomes ainda para essas funções. Elas vão aparecer, assim como aquelas que desapareceram. Né? Se a gente olhar um pouquinho no retrovisor, a gente vai ver que muitas já foi substituída e outras estão sendo nesse momento substituídas. Né? Então, o que é que a máquina não vai conseguir fazer no lugar do ser humano? Então, uma das coisas que o Fórum Econômico Mundial citou e me chamou muita atenção é o processo criativo. A criatividade faz parte da essência humana, é algo que nós recebemos diretamente de Deus. Exatamente. E por mais que a máquina... eu uso inteligência artificial, eu uso o ChatGPT, eu uso o Gemini, você pode usar todas essas tecnologias, ainda são máquinas. Elas lhe dão respostas baseadas não no espírito humano, na experiência limitada que elas possuem. Elas são tecnologias. Então, algo que nós recebemos do próprio Deus, feito à imagem e semelhança do Criador, isso vai garantir emprego para muita gente, tá? Então, a criatividade, ela é o que está muito presente, né? As áreas de desenvolvimento humano, que foram tão desprezadas ao longo da história, hoje se transformou assim em algo essencial, diante principalmente dessa crise que o uso da tecnologia causa na sociedade, a dependência, as doenças, né? Isso. Então, a área de desenvolvimento humano é uma das áreas, né? A criatividade. E a outra área, que é o empreendedorismo. Hoje, pastor, você tem muito mais pessoas trabalhando por conta própria do que trabalhando dentro de uma instituição, dentro de uma empresa. Isso. Cumprindo seus horários certinho ali, exato. Salariado, etc. Né? Então nós vivemos, a tecnologia traz uma série de oportunidades. E nós precisamos levar essas oportunidades, abrir os olhos, trazer um despertar para as pessoas ao nosso redor. Por quê? Porque isso também é um gesto de amor. É um gesto de amor, exatamente. Trazer o despertar para as pessoas se prepararem. Então o Instituto hoje ele também está focado nessas áreas. O Instituto proporciona hoje algum
curso, algum preparatório, alguma coisa assim para, como o senhor parece que citou sobre um curso que o senhor vai estar, Sim, idealizou, sim. e vai colocar em prática à disposição das igrejas, dos pastores, ou até a sociedade. É só a igreja Sim. ou a sociedade em si pode fazer? Na verdade, a gente abre para todos aqueles que desejam adquirir o conhecimento, né? Mas nós estamos prestes a iniciar agora uma jornada junto a pastores, né? Junto às igrejas. Como funciona? Nós vamos possibilitar, né, que os pastores eles possam levar esse conhecimento, principalmente nessas duas áreas que eu acabei de citar, para que os membros eles tenham um olhar diferente, que eles se preparem para o que está para acontecer. E ao invés de serem pessoas que vão buscar assistencialismo, sejam pessoas que vão prestar assistência àqueles que não tiveram a oportunidade de se preparar para esse momento. Curso preparatório e empreendedor. Nós teremos, por exemplo, o projeto Embrião de Negócio. O que é o embrião de negócio? Hoje nós temos uma explosão de novos negócios. Modelos de negócio que estão surgindo todos os dias. Mas nós sabemos que tem muita coisa que não é real, é ficção. Tem muita coisa que é fraude. E toda hora tem alguém sendo vítima, né, de alguma dessas fraudes. No nosso meio, nós precisamos ser um farol. Deus Exatamente. diz que nós devemos levar a bandeira da verdade, né? Assim, isso não é só em relação ao evangelho que transforma e que leva à salvação, mas a verdade tem que estar presente em todos os aspectos da nossa vida. Então, o mercado de trabalho e essas possibilidades que estão surgindo, o que é verdade e o que não é, nós queremos levar um projeto, o Embrião de Negócio, ele vai mostrar o que é real, o que é possível, né? E como essas pessoas devem se preparar para abraçar essas oportunidades. Tem muita gente que não está empregado em uma empresa hoje, pastor, mas que está mantendo as suas famílias com bastante dignidade, trabalhando por conta própria. Olha só, a gente aqui no estúdio, as ferramentas e as possibilidades da internet. Hoje uma pessoa ela consegue vender produtos e serviços, sabe, para pessoas que estão numa distância absurda. Então a tecnologia... Tudo pela tecnologia, exatamente. Ela você traz... compra, você faz o pedido, recebe em casa, Sim. Né? Então a tecnologia também traz benefícios, né? Eu sei que muitos estão preocupados, vou perder o emprego, mas também vai se gerar muitas oportunidades. Então um projeto como esse eu penso que precisa estar presente nas igrejas. Então, para esse projeto, o senhor já tem uma estrutura, já tem um espaço onde vai ser os cursos realizados, vai ser presencial, vai ser online, vai ser na igreja, como é que funciona? Sim, hoje nós estamos construindo a própria sede, né? O nosso objetivo é ter um espaço próprio para que a gente possa desenvolver essas ações e atender às demandas. Nós também trabalhamos em parceria com outras instituições, faculdades, escolas, então a nossa vida é corrida nesse sentido para facilitar e poder alcançar o máximo de pessoas que nós pudermos, porque a corrida ela é intensa. Se nós não corrermos do lado de cá, a tecnologia ela está correndo muito mais rápido que muito todos mais nós. Avançado, exatamente. Então o senhor falou do curso de embrião de negócios e já tem um local, vai o início do curso, o local para realizar o curso, professores, né, pessoas que vai estar palestrando, trazendo esse conhecimento, esse estudo para os alunos? Eu acabei não falando um pouquinho, né, sobre a minha vida profissional, além do pastoreio, né? Pronto. Eu sou professor há 23 anos. Professor, 23 anos em sala de aula. Lecionou sala de aula? Normalmente, a maior parte da minha vida, melhor dizendo, lecionando, foi qualificando pessoas para o mercado de trabalho, né? E tive a oportunidade de ser professor do público adolescente, como pessoas que já estavam no mercado de trabalho e precisavam de reciclagem. Então a gente faz treinamento já faz um tempinho com o pessoal que está no mercado de trabalho. E eu prezo muito pelo conhecimento. Então nós buscamos montar equipes, pessoas que sejam realmente qualificadas naquela área, naquele segmento. Eu não detenho todo o conhecimento do mundo, gostaria, mas não detenho. Está sempre aprendendo algo mais. Até o professor aprende com o aluno aprende com o professor. Sim. E assim a gente vai crescendo. E uma das coisas importantes nessa parceria, pastor, é justamente nesse período que a gente vai fazer essa jornada aí com os pastores, uma visita, nós também buscamos encontrar. Eu sei que as igrejas estão cheias de pessoas dotadas de talentos e conhecimento. Nós buscamos encontrar nessas igrejas pessoas que estejam capacitadas para se somar a esse trabalho, né? Sim. E
o mais importante, é claro, seja membro de uma igreja ou não seja membro de igreja nenhuma, mas buscar pessoas que tenham o conhecimento necessário para que esse trabalho aconteça com qualidade, né, da melhor forma possível. Então, as nossas equipes, elas são montadas seguindo esse princípio, o princípio do saber. Eu sei, eu posso ensinar, eu tenho a qualificação para ensinar, então esse é o princípio. Ok, meu pastor. Além desse curso de embrião de negócio, tem mais um outro curso que o senhor Então, vai também uma outra proporcionar? área que eu acho importante enfatizar, gostei da pergunta, é as áreas de desenvolvimento humano. Vou dar um exemplo. O curso de recursos humanos em nosso país, ele não trabalha o aspecto da gestão do desenvolvimento humano. Existe uma faculdade ou outra que acrescenta uma matéria nessa área, e eu acho isso uma coisa muito negativa. Por quê? As próprias escolas não ensinam essa parte, assim, esse desenvolvimento humano. Exato. Nós não desenvolvemos apenas uma ou duas competências, né? Dentro do Instituto nós temos 8 áreas que nós priorizamos: desenvolvimento espiritual, intelectual, emocional, desenvolvimento físico, profissional, financeiro, familiar e social. Então são 8 pilares. São 8 pilares, exatamente. E nós priorizamos esse crescimento integral, né? Uma pessoa, ela não pode dar ênfase ao lado espiritual e abandonar o seu físico. Sim. Né? Você não pode dar ênfase. Da saúde, tem que cuidar da saúde. Família, né? Você não pode dar ênfase ao intelectual e abandonar o emocional. Então, o crescimento ele precisa ser harmônico, né? Ele precisa ser integral. Então, nós temos hoje um curso de gestão, desenvolvimento humano e mentoria que vai proporcionar crescimento nessas áreas para as pessoas que forem participar desse curso, principalmente dentro das igrejas, porque nós estamos acostumados a cuidar de pessoas. Então eu penso que esse é um curso que tem muito a cara do público evangélico, né? Exatamente. E essa é uma das áreas mais promissoras diante do desafio do avanço tecnológico. Vou dar um exemplo. Durante a pandemia, quantas pessoas pelo isolamento entraram em depressão? Quantas pessoas sentiram esse isolamento de forma tão profunda que até hoje ainda estão tentando se recuperar? Até hoje tem sequelas. Não é assim? As empresas, desde a era da industrialização, quando surgiu a primeira revolução industrial, elas foram cada vez mais isolando as pessoas de forma mecânica. Vamos pegar as linhas de produções. Lá atrás, quando o Ford começou a fazer aqueles carrinhos em série, pretinho, que a gente vê nos filmes, né? Isso. E aquela produção era um ato mecânico. Tem até um filme com o Charlie Chaplin, esqueci agora, Tempos Modernos, o nome do filme. Tempos Modernos. Que ele repete muitas vezes a mesma ação dentro da fábrica, né? Aqui nós temos algumas fábricas, eu conheci algumas pessoas que ficavam enroscando, por exemplo, duchas de chuveiro, algumas coisas assim, sim. E eles falavam do cansaço que é aquilo. Então nós vivemos uma era de mecanização do homem. Nos afastamos desse desenvolvimento integral, né? Quando nós saímos também de famílias que viviam no campo para viver nos centros urbanos, antigamente o filho aprendia com o pai, a filha ali coladinha na mãe, né? Os pais estavam ali presentes. E a educação deles era algo ali paralelo. Ele ia no campo, o filho ia junto, ele aprendia a consertar, o pai estava consertando uma coisa, o filho estava junto aprendendo a consertar e ele ia virando homem. Tinha né? esse desejo de aprender, de estar perto. A industrialização, ela quebrou isso, pastor. Por quê? Porque o pai agora tinha que sair para ir para a fábrica trabalhar e o filho já não tinha mais como acompanhar. Esse contato, né? Esse contato se quebrou. Então, nos afastamos cada vez mais desse lado da humanização. Aí agora, com o avanço da tecnologia e o número de doenças que estão sendo geradas na sociedade, né? Uma sociedade muito mecanizada. A tecnologia está muito presente. A criança logo cedo está com o celularzinho na mão, viciado, dependendo daquilo. Infelizmente, a tecnologia trouxe os benefícios, né? Sim. Né? Trouxe algo de bom, mas também trouxe esse lado Coisas que, ruins. queira ou não, trouxe distanciamento Sim. da família, aquelas famílias tradicionais, né? De contato familiar, como o senhor falou, de estar na mesa com o pai, de jantar, de tomar café, de almoçar, sim, juntos ali, esse contato do humano, né, do pai, sim, com o filho, realmente, eu cresci mais ou menos nessa fase aí. Jeito, eu sempre acompanhei meus pais, meus avós,
trabalhando na roça. Sim. Com 9 anos de idade eu já trabalhava em roça, cavando canteiro, limpando, então aprendendo sempre outras profissões com meus pais e meus avós. Então esse contato me trouxe um pouco de maturidade, experiência também para a vida. Sim. Né? Até a disciplina que hoje a gente, né, infelizmente, essa autonomia, essa autoridade querem tirar, né, dos pais, porque a disciplina ela é necessária. O próprio Deus, ele corrige aqueles que ele ama. E se a gente suportar a disciplina, a correção, aí sim vem o benefício, aí sim vem o propósito de Deus se cumprindo na nossa vida. Assim é o pai. O pai, ele não pode perder essa autoridade de pai. Né? Porque o governo, infelizmente, também interfere muito na criação de filhos. Hoje o pai não pode disciplinar. É lógico que antigamente a gente sabe que a lei era mais pouco dura, né? A disciplina era mais cruel, porque eu fui daquele que aprendi, né, muito com eles, mas na hora da coisa errada, na hora que meu avô trabalhava, o meu avô ele negociava, vendia nas feiras, levava, ele tinha carroça, cavalo, tinha tudo, e eu às vezes para ficar em casa, para ir jogar bola com os amigos, eu me escondia. Entendi. E aí ele ia sozinho, me chamava e eu lá ouvia, mas não ia. Porque eu queria brincar com uns coleguinhas naquela semana. O que é que acontecia? Ele ia chamava outro dos meus irmãos, outro menino ia, e na volta ele fingia que não aconteceu nada. Aí eu ia, né, para tentar desdrobar, dar água aos cavalos, ajeitar as coisas e tal. Quando eu chegava, ele, infelizmente, eu apanhava de reio. Entendi. De rei. Tem gente que, infelizmente, sofreu muito isso. Mas, queira ou não, é lógico que foi algo. Hoje a gente sabe que isso não pode, né? Ou seja, chegar a agredir fisicamente de uma forma mais dura a uma criança, não pode. Mas a lei antigamente, a criação era mais ou menos isso. E as crianças não cresciam mimadas. Tanto é que até as brincadeiras eram brincadeiras sadias, as crianças, né? Corria na lama, né? Brincava de carrinho. E tudo isso era uma aprendizagem, e humanizava. Né? A criança antigamente brigava com um, daqui a pouco tá ali todo mundo brincando de novo. Então, realmente, hoje, nós vemos que as crianças estão muito mais isoladas, né? Dispersas e intertidas com a internet. É o dia todo na internet. Esse relato que o senhor traz, da experiência que nós tínhamos na infância, né, esse contato, entra no aspecto do desenvolvimento de competências. Então, quando a gente fala da questão da humanização, né, as áreas de desenvolvimento humano, por exemplo, uma das coisas que, sempre que eu vou fazer treinamento em uma empresa, os maiores problemas que eu encontro não é falta de conhecimento técnico, não. É desenvolvimento de competências. Falta o desenvolvimento de competências. E isso que o senhor acabou de relatar promove o desenvolvimento de competência. Eu aprendo a ter resiliência. Isso. Né? Imagine um filho que levou, tudo bem, levou uma surra, né? Ou se machucou, caiu, se feriu, e que não aprende a ter resiliência. Quando ele chega no ambiente de trabalho, na fase adulta, essa criança que agora deveria já estar um homem ou uma mulher, sofre ao extremo. Se frustra com facilidade. Não se consegue se manter, não consegue construir uma carreira, porque qualquer coisa magoa, tudo se dissolve muito rápido, né? Então, a minha filha tem mania de dizer que, às vezes, parece que a geração de hoje ficou açucarada, né? Se dissolve com muita facilidade. E, então, a falta de desenvolver essas competências acaba trazendo transtornos graves no ambiente de trabalho, que afeta a família e a sociedade por consequência, né? Por tabela, né? Melhor dizendo. Né? Então, liderança, trabalho em equipe, ser eficiente, ser eficaz, sabe? Tudo isso é desenvolvimento de competência. Então, os maiores desafios que eu vejo quando eu vou dar treinamento nas empresas não é a parte técnica, é a ausência de desenvolvimento de competências. É uma das coisas extraordinárias. É quando você brincava de carrinho, boneco ali, né? As bonecas e tal, isso desenvolve o quê? Criatividade. Com certeza. Então, a criatividade, ela acontece a partir das suas experiências. Ninguém é criativo do vazio. Não. O nosso cérebro, ele reúne conexões. Por exemplo, tudo que você ouviu, tocou, cheirou,
enfim, os nossos sentidos, reúne informações. Você vai observando, absorvendo, né? Quando você encontra, por exemplo, dificuldades, desafios, a mente humana é algo extraordinário. Essas conexões, elas começam a buscar soluções, mas a partir de quê? Da minha experiência, daquilo que eu vivenciei. Então, as quedas que eu levei, jogando bola, Faz parte da sabe? vida. Esse processo é fundamental. Eu fiquei muito triste quando nas escolas no Brasil tiraram a disciplina da educação física das quadras e colocaram de forma restrita a sala de aula. Eu tenho 3 filhas e não gosto dessa ideia. Eu quero elas na aula de educação física fazendo atividade física. Por quê? Porque quando eu jogava... a coordenação motora da criança. Quando eu jogava vôlei, quando eu nadava, quando eu, jogava basquete, nem sempre eu ganhava. E eu tinha que aprender o quê? A ter resiliência. Com certeza. Tive que aprender a liderar uma equipe ou a ser liderado. Tudo isso está presente no desenvolvimento de competências. Então, esse outro curso, voltando para essa questão, né? Desenvolvimento humano, ele visa promover o desenvolvimento de competências, de habilidades que são essenciais para sobreviver nesse novo mundo que está diante de nós, pastor. Pronto, muito bem. Então, veja aí, é importante que a gente absorva o conhecimento, né, para desenvolver as nossas capacidades, nossas competências, desenvolver, né, o talento e o dom que está dentro de cada um de nós. Mas isso requer busca. Quando a gente quer, quando a gente deseja, quando a gente vai atrás, a gente consegue. Eu acredito que nada é impossível aos olhos do Senhor. Tudo é possível ao que crê. Sim. Então, o pastor Flávio é um homem de conhecimento, né? Uma bagagem, uma história, né? É um grande homem de Deus, líder de ministério e também idealizador de um projeto. Então, se alguém tiver futuramente interesse, procurar fazer esse curso, o pastor, né? Eu creio que a igreja, diga aí, por favor, o endereço da igreja, o local da igreja, como faz o Instituto Zará. Instituto Zará. O Instituto Zará, na verdade, ele, apesar de Zará também ser o nome da comunidade, da igreja, esse trabalho do Instituto, ele é desligado da igreja, tá? Trabalha porque independente. O nosso objetivo não é atender apenas a comunidade Zará, é atender a todos os nossos irmãos. Sim. Então, o Instituto, eu vou deixar aqui, posso citar o contato do telefone para quem tiver interesse? Pode sim, fica à vontade. É o 99821-7247. Pode repetir. 99821-7247. Se alguém tiver o desejo, é só entrar em contato lá. Pode ser pelo WhatsApp, que aí deixe também o contato, seu Instagram, melhor. Suas redes sociais. Vou deixar o e-mail, que é outra forma muito confiável de comunicação, né? Fique à vontade, pastor. É institutozará.oficial@gmail.com. institutozará.oficial@gmail.com. Muito bem. Então, se alguém tiver interesse de conhecer um pouco mais do Instituto Zará e também a comunidade Zará e um pouco mais dos cursos que serão realizados através do Instituto, através também do pastor Flávio, é só entrar em contato, que ele com certeza vai atender com muito carinho e vai explicar como faz para se inscrever também, para realizar algum desses cursos. Então, nós estamos aqui também, o nosso patrocinador. Queremos agradecer os patrocinadores do nosso programa Arte e Modelar Móveis Planejados. Se você quer, né, fazer um móvel planejado, procura Arte e Modelar. Também em nome da Rinoder, que distribuidora, né, GS Distribuidora, você também pode entrar em contato e adquirir um desses produtos. Perfumes maravilhosos, cremes, creme de pele, todo tipo de produto é com GS Distribuidora. Você vai ser bem atendido. Agradecemos a presença do nosso amigo pastor Flávio. Mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor aqui em nosso programa. Será sempre muito bem-vindo e as portas estarão sempre muito abertas para o senhor vir e trazer mais um pouco do conhecimento em outras oportunidades. Por favor, sua palavra para os nossos ouvintes. Deixa uma palavra aqui para os nossos seguidores, por favor. Bom, primeiro agradecer, né, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. E como eu disse no início, eu espero ter trazido alguma contribuição, né, ter colocado aqui algo que possa somar e trazer um despertar. Eu acho que nesse tempo que nós ficamos aqui, pelo menos trazer um despertar para que as pessoas comecem a considerar o que nós estamos vivendo. Jesus está perto de voltar, eu creio nisso. Mas enquanto ele não volta, devemos trabalhar, tanto nas missões... Até a volta de Cristo. Até a volta de Jesus. Tanto nas missões, né, como também
cuidando das nossas famílias através do nosso trabalho diário. Então, obrigado, que Deus abençoe a todos. Estarei à disposição para retornar sempre que me convidar. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor, sempre estará a porta aberta para outras oportunidades. Obrigado ao Instituto Zará, à igreja, à comunidade, que Deus abençoe sempre o projeto, a família do senhor, a esposa, os filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Em nome do programa Conexão Gospel, nós desejamos muito sucesso na caminhada, na chamada e na missão. Que Deus abençoe o senhor. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês que acompanham o programa Conexão Gospel aqui com o pastor Cláudio e sempre trazendo novidades, pastores, amigos, homens de Deus e trazendo sempre uma palavra que vai edificar a sua vida. É um programa leve, um programa que traz edificação para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Então, todo sábado, se liga, 6 horas, 18 horas, estaremos no ar, ao vivo, com você. Que Deus abençoe a todos, forte abraço e até o próximo programa. Esse foi mais um programa, 3ª edição. E aguarde o próximo que tem novidade. Deus abençoe.